Existe um momento na vida de todo homem em que ele entende que não está aqui apenas para sobreviver. Está aqui para cumprir uma missão. Com Napoleon Hill não foi diferente. Mas o que quase ninguém percebe é que esse momento não aconteceu quando ele publicou um livro famoso. Não aconteceu quando vendeu milhões de cópias. Não aconteceu quando se tornou reconhecido. Aconteceu antes. Muito antes. E foi silencioso. Voltemos a 1908. Hill era apenas um jovem jornalista tentando construir carreira. Sem fama, sem influência, sem estabilidade financeira. Ele recebeu a tarefa de entrevistar um dos homens mais ricos do mundo, Andrew Carnegie. O que era para ser uma simples matéria virou uma conversa que mudaria sua vida. Carnegie fez uma pergunta que poucos teriam coragem de responder. Você estaria disposto a dedicar 20 anos da sua vida para descobrir a filosofia do sucesso? Sem salário garantido, sem contrato formal, sem promessa de reconhecimento, apenas um propósito. E ali aconteceu algo invisível. Hill poderia ter visto aquilo como um risco, mas ele enxergou como um chamado. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Não foi apenas a proposta que mudou Hill, foi a percepção. Naquela conversa, ele percebeu que existia um padrão invisível por trás do sucesso. E mais do que isso, percebeu que esse conhecimento precisava ser compartilhado. Até então, Hill queria crescer, queria vencer, queria reconhecimento. Mas naquele momento, algo mudou. Ele entendeu que sua vida não seria sobre acumular riqueza, seria sobre ensinar como criar riqueza. Essa mudança interna é sutil, mas poderosa, porque quando o foco sai do eu e vai para o serviço, tudo muda. Hill começou a entrevistar nomes como Thomas Edison, Henry Ford e Alexander Graham Bell. Mas o que realmente o marcou não foram apenas as conquistas deles. Foi a mentalidade, a forma como pensavam, a maneira como decidiam, a disciplina, a persistência. Ele percebeu que o sucesso não era acidente, era estrutura mental. E então veio o segundo momento decisivo. Durante suas entrevistas, Hill começou a notar algo inquietante. Muitos homens bem-sucedidos dominavam princípios que a maioria das pessoas desconhecia completamente. Eles falavam de propósito definido, de fé inabalável, de decisão rápida, de persistência implacável. E Hill começou a se perguntar, por que isso não é ensinado nas escolas? Por que ninguém ensina as pessoas a pensar dessa forma? Foi ali que a missão começou a ganhar forma. Não era apenas escrever um livro. Era democratizar o conhecimento do sucesso. Era traduzir mentalidade em linguagem acessível. Era mostrar que riqueza começa dentro. Mas esse entendimento não foi instantâneo. Hill enfrentou dúvidas, insegurança, críticas. Durante anos, ele não viu resultados financeiros proporcionais ao esforço. Muitos teriam desistido, mas aqui está o que mudou tudo. Ele não estava mais movido apenas por dinheiro, estava movido por propósito, e propósito sustenta quando o dinheiro não sustenta. Talvez o verdadeiro momento em que Hill percebeu sua missão não tenha sido apenas a conversa com Carnegie. Talvez tenha sido quando ele viu pessoas comuns aplicando princípios simples e mudando suas realidades. Quando percebeu que ideias transformam destinos. E isso mexeu com ele, porque ensinar é multiplicar impacto. Ele poderia ter usado aquele conhecimento apenas para enriquecer pessoalmente, mas escolheu compartilhar. E essa escolha define uma missão. Em 1937, quando publicou Think and Grow Rich, o mundo vivia as consequências da Grande Depressão. Desemprego, incerteza, medo coletivo. Era um momento em que falar de riqueza parecia quase insensível. Mas Hill não falava apenas de dinheiro, falava de mentalidade, falava de reconstrução interna. E ali ficou claro. Sua missão não era ensinar a ganhar dinheiro, era ensinar a dominar a própria mente,
Porque quem domina a mente cria oportunidades mesmo em tempos difíceis. Agora deixa eu trazer isso para você. Você já sentiu que existe algo dentro de você que precisa ser compartilhado? Um conhecimento, uma experiência, uma habilidade, mas você hesita. Você pensa que ainda não está pronto, que ainda não sabe o suficiente, que precisa de mais validação. Hill também poderia ter pensado assim. Ele não era o mais rico, não era o mais poderoso, mas tinha algo valioso, clareza sobre princípios, e decidiu ensinar mesmo assim. Essa é a lição. Você não precisa ser perfeito para cumprir uma missão, precisa estar decidido. O momento em que Hill percebeu que sua missão era ensinar foi o momento em que entendeu que conhecimento guardado não transforma ninguém. Conhecimento aplicado e compartilhado transforma gerações, e isso é poderoso, porque muda a pergunta. Não é mais o que eu vou ganhar com isso, é quem eu posso impactar com isso. Quando você muda essa perspectiva, seu trabalho ganha significado, sua disciplina ganha força, sua persistência ganha propósito. Hill passou décadas refinando suas ideias, ajustando conceitos, observando padrões. Ele falava sobre mente mestra, sobre autossugestão, sobre propósito definido, sobre decisão. Mas, no fundo, ele estava ensinando algo maior. Responsabilidade pessoal. Ele acreditava que cada pessoa tem o poder de moldar seu destino através do pensamento disciplinado. E ensinar isso se tornou sua missão, não por status, mas por convicção. Agora imagine aquele jovem jornalista saindo da casa de Carnegie, talvez caminhando sozinho, talvez com a mente acelerada, talvez percebendo que tinha diante de si algo maior do que um emprego. Ali nasceu uma decisão. E decisões moldam destinos. Se ele tivesse recusado o desafio, se tivesse escolhido segurança em vez de propósito, talvez o mundo nunca tivesse conhecido seus ensinamentos. E isso mostra algo essencial. Missões não aparecem com aplausos. Aparecem como escolhas difíceis. A missão de Hill exigiu décadas, exigiu críticas, exigiu persistência sem garantias. Mas ele continuou. E é exatamente isso que diferencia quem sente um chamado de quem apenas sente vontade. Vontade passa, missão permanece. Talvez você esteja em um ponto semelhante. Talvez exista algo que você sabe que deveria fazer. Algo que você sente que precisa compartilhar. Mas o medo paralisa. A dúvida questiona. A insegurança sussurra. Lembre-se, Hill não tinha garantias, tinha convicção. E convicção nasce de clareza interna. O momento em que ele percebeu sua missão foi o momento em que entendeu que sucesso verdadeiro não é acumular. É contribuir. E quando você contribui, o sucesso se torna consequência. Hoje, décadas depois, seus ensinamentos continuam sendo estudados, discutidos, aplicados, porque missão verdadeira atravessa gerações. E aqui está a reflexão final. Talvez sua maior realização não seja o que você constrói para si, mas o que você ensina aos outros. Talvez seu maior legado não seja dinheiro, mas mentalidade. O momento em que Napoleon Hill percebeu que sua missão era ensinar foi o momento em que decidiu servir através do conhecimento. E isso mudou tudo. Se essa história despertou algo em você, se você sente que precisa desenvolver uma mentalidade mais forte, mais clara e mais direcionada, acompanhe o canal Napoleon Hill Express. Aqui nós exploramos não apenas os princípios, mas o propósito por trás deles. Porque quando você entende sua missão, sua vida deixa de ser comum e começa a ser intencional. E talvez hoje seja o seu momento de decidir.